aula, tá? Ainda está iniciando a gravação. Então, agora já está gravando, e aí a gente já pode ter essa explicação. Então, a gente vai trabalhar com essa resolução aqui, vocês estão vendo, podem anotar num papel, se quiser, porque faz parte da atividade de hoje. Ela vai ter uma largura de 1080 pixels e de 1920 altura, também pixels, isso. A resolução pode deixar a resolução pixel polegada, porque é uma resolução web. E cores você pode deixar o padrão que vem quando a gente escolhe aqui web, que é o RGB, enfim, não precisa mexer mais nada. Basicamente, o que mais importa é isso aqui para nós, para fazer a atividade de hoje, porque daí vocês já vão estar criando uma opção que vai ficar no formato, para vocês já estarem no formato do celular, tá? Então, por isso que a gente tem que começar a aprender a trabalhar tamanho de imagem e poder já abrir da forma correta, vai ajudar bastante para navegar. O que acontece? Eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem comigo um pouquinho. O que vocês acham, percebem, que tem de diferente numa tela como essa e uma tela do Illustrator, olhando de cara, assim? Vocês acham parecido? O que vocês acham que tem que é igual? Ela é bem parecida, mas ela muda as ferramentas, alguma coisa, tipo, o designer de algumas ferramentas mudam, que eu não sei o que é. Ela tem esses numerozinhos em cima, que eu também não faço ideia do que seja. Esses numerozinhos eu que De resto, bem coloquei, tá? parecida, na verdade. Esse numerozinho, ele pode ter no Illustrator também, a gente chama isso aqui de régua, a gente puxa tipo uma linha guia para nos ajudar. E eu usei a régua para fazer esse mockup aqui. E aí, por isso que eu tô com essa régua instalada. Mas isso, na verdade, é só vir em visualizar aqui, ó, régua, tá? Então, não muda muita coisa, né? Então, basicamente, ó, se vocês olharem, a gente tem camadas também, tá? Todo mundo já aprendeu como é que trabalha com as camadas. Então, se eu pegar e eu jogar na ordem errada, some, as coisas somem. Se eu coloco na ordem certa, as coisas aparecem. Tá bom? Então, a questão da régua, ela é um apoio, eu não preciso usar efetivamente, né? Eu usei para poder facilitar aqui, fazer o recorte de quem que é esse aqui? É do Luke, né? Acho. Esse aí é o meu. É o teu? Uhum. Então, a gente vai fazer basicamente isso, tá? Só que a gente vai fazer isso no formato, abri esse aqui porque eu pensei em fazer esse tamanho, que era o tamanho do post, mas não, a gente vai fazer no formato, cadê? Aqui é o último que eu abri, né? Ó, a gente vai fazer no formato, que é o formato para os stories, porque vocês vão me marcar lá, e daí uma vez que vocês me marcarem, eu vou saber que vocês concluíram a atividade de hoje e vocês vão receber a presença da segunda aula. E como vocês vão ter a prova social de estar divulgando isso para todos os amigos de vocês, eu sei que vocês vão se esforçar muito mais do que enviar na minha Uno. Estou certa, né? Isso eu estou muito certa. Vamos lá. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender, ó, esse aqui é o da Nájila, tá vendo, Nájila? Nájila já foi embora passear porque ela não tem Photoshop instalado. Nájila, não tá mais, ó, fugiu. Esse aqui é da Nájila, que eu coloquei o mockup num quadrinho, né? E aí, a gente vai também refletir se valeria a pena trabalhar, por exemplo, com camiseta, certo? Então, vocês vão brincar um pouquinho com o Photoshop para trabalhar com as camadas, para trabalhar com colocar mais de um arquivo, porque, na verdade, aqui eu tenho 2 arquivos. De quem que é essa ilustração que eu não me lembro? É o Lucas, quem que é essa ilustração? Acho que não está aí hoje, né? Leonardo? Não. Não me lembro quem fez essa ilustração aqui. Mas, efetivamente, ó, esse é o da Nájila. Isso aqui não ficou legal, né? Então, se você fosse trabalhar no Illustrator, seria só encaixar assim, quem não tem Photoshop instalado, né? Seria simples assim. Mas quem vai trabalhar com o Photoshop,
já consegue fazer as aplicações mais legais, assim, como esse mockup aqui, que aí ele tem toda uma questão de inclinação, de multiplicação, de recorte, mas também dá para trabalhar com multiplicação lá no Illustrator, que é um tipo de camada que eu vou explicar. Então, eu falo assim, mas ali no Illustrator não tem multiplicação, e a prof ensinou multiplicação no Photoshop. É um tipo de camada, né? Tem a camada normal, olha a diferença. Tá vendo isso aqui? É o mesmo arquivo recortado, inclinado, quer dizer, esse desenho não é meu, é do Luke. Eu só ajeitei aqui, só que só pelo fato de ter trocado para multiplicação, vocês percebem a diferença? Quem acha que é melhor voltar para o normal? Vou voltar para o normal, então, já que o pessoal achou melhor voltar para o normal. E aí vocês mandam lá no Instagram de vocês isso aqui, ó. Isso aqui é um envio um pouco vergonhoso para minha aula. Assim, nossa, mas essa prof não sabe dar aula. Aí, só porque você aprendeu um detalhezinho, como multiplicar, você já está entregando um negócio que eu fico com mais orgulho de ser marcada por você, tá? Então, eu vou tentar ensinar pequenas dicas para vocês navegarem no Photoshop, quem já tem Photoshop, e aí eu espero que você consiga aplicar essas dicas no Illustrator também, apesar dele ser uma ferramenta mais para vetorial, né, o foco dele é vetorial, ele também tem como importar uma imagem de fundo, também tem como tornar uma camada de multiplicação. Então, de alguma forma, talvez você consiga fazer um bom mockup, e eu vou estar aqui disponível para tentar te ajudar e ver como é que a gente faz um mockup legal lá no Illustrator mesmo, tá? Dá para fazer. Aí vai ter que ter um pouquinho mais de criatividade na hora de pegar a camiseta, na hora de pegar um quadro, um quadro assim, é super fácil, né, que é opa, cadê o quadro? Aqui, né, tinha o quadrinho. Um quadrinho assim, é mais fácil de aplicar daí lá no Illustrator, por quê? Porque daí não tem a questão do ângulo, né, esse aqui nem precisa ter uma multiplicação, apesar de eu ter aplicado multiplicação aqui também para ter suavizado ali a conexão com os cantos. Então, eu vou explicar, são macetes, detalhes e principalmente a navegação geral do Photoshop. Quem quiser, eu vi que uma galera se empolgou, que eu falei assim, envia 3 opções, né? E aí a pessoa fez uma variação da marca, você poderia pegar uma imagem de fundo como essa, vocês conseguem visualizar? Porque daí, como é um varal, você consegue colocar aqui a primeira opção da sua marca, aqui a segunda opção da sua ilustração, aqui a terceira opção, enfim. E aí também dá para acrescentar alguns elementos, como, por exemplo, né, eu faço aula de ferramentas digitais, a marca do curso, enfim. Daí são outras coisas que vocês podem acrescentar. Mas, efetivamente, a gente tem o primeiro desafio, que é começar a trabalhar com um formato específico, então eu não estou deixando livre, essa atividade é uma atividade que ela tem que ter um formato específico, e que vocês, efetivamente, vão perceber tudo que pode acontecer de errado quando a gente já começa a trabalhar com o formato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou abrir aqui, como a Maria já é parceiraça minha, já liberou que eu posso usar todos os materiais dela, brincadeira, Maria, nem perguntei, né, se eu podia. Mas eu vou usar o seu, que eu acho que o seu tá aqui já. Tá aqui o da Maria, porque eu acho que o da Maria é um dos que, tá vendo o tamanho do arquivo da Maria? A do Luke tem 155 kbytes, né, que fala. E aqui a Maria, ela tem 393 kbytes. Só olhando isso de cara, eu já concluo que o arquivo da Maria é o maior arquivo de tamanho, assim, ou ela botou uma resolução muito alta, ou ela escolheu, ao invés de botar 5 por 5 centímetros, isso acontece muito para quem está começando, ela pode ter colocado 50 por 50 centímetros, isso a gente descobre agora no Photoshop. A Nájila, ela já tem um arquivo de 29,5 kbytes. Então, provavelmente, ou ela fez um arquivo já para web, ou ela fez um arquivo muito pequeno. Então, só de olhar os arquivos, eu já sei que tem uma variação muito grande de tamanho e de resolução. E isso que eu preciso começar, que vocês cheguem nesse outro nível já, de entender que tudo que a gente decide, como é que a gente salva, como é que a gente abre o arquivo, impacta na qualidade, efetivamente, desse arquivo.
Só um pouquinho que eu vou pedir, se tem como a bebê fazer menos barulho aqui. Tem como ela parar de bater? Obrigada. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o da Maria, ó, abri. Vocês estão me ouvindo bem? Porque agora eu vou ensinar um negócio que é bem importante, tá? Alguém me responde, tá tudo tranquilo? Então, o som tá bom? Sim, o som tá super tranquilo, dá pra ver direito. Então, olha a diferença. Esse aqui é um arquivo que eu abri, eu escolhi o tamanho. Esse aqui é o arquivo da Maria. O que acontece? Como esse arquivo já está feito, ele já tem o tamanho dele e a resolução dele. Como é que a gente descobre como é que ele está? A gente pode, por exemplo, vir aqui, ó, em tamanho da imagem. Quando a gente vai no tamanho da imagem, a gente descobre efetivamente como que está a situação. Olha o tamanhão que ele está. Vocês viram que eu fiz um arquivo de 1000 não sei quanto por 1000 e não sei quanto? O da Maria, ele tem uma dimensão padrão aqui de 5885. Então, assim, é 5 vezes mais o tamanho do arquivo que eu estou fazendo. Então, uma ideia para começar é você diminuir a resolução, porque a gente quer trabalhar na web, certo? Então, se a gente quer trabalhar na web, a gente pode diminuir isso aqui. Outra coisa que a gente pode pensar, eu vou dar um ok para vocês olharem. Ó, eu estou colocando 4, olha a diferença. Vocês viram o que fez o arquivo? Ele deu uma processada ali e virou isso aqui. Agora eu vou salvar como, só para vocês terem uma noção, vou salvar como, vou deixar aqui mesmo para ficar mais fácil vocês olharem a diferença de tamanho. Ok. Vou abrir só para mostrar. Olha aqui o valor. Já baixou, tá vendo? Então, a gente tem muito isso. Quando a gente está começando, às vezes tem muito profissional que vai para o mercado que manda arquivo assim que tem 2 GB, sabe? Umas coisas que são muito loucas. Tu olha e fala, nossa, que arquivo pesado. O normal é ser kbytes, assim, mega, né? Megabyte. Agora, quando chega em giga, é que a pessoa é muito doida, assim, sabe? No caso, o que vai acontecer? Deixa eu abrir o antigo da Maria também. Eu vou abrir, então, essa opção, ó, que é o Maria Eduarda sem o 2, que é a que ela fez, e essa outra opção, que é o 1. Então, olha só, são 2 arquivos diferentes, eles carregam já até de tamanho diferente. Se você quiser entender melhor o tamanho do teu arquivo, eu sei que o mousezinho é difícil de ver, mas eu quero que vocês me falem se viram onde é que eu selecionei agora. Ali no rodapé direito, viram que eu selecionei ali? Sim, deu para ver. Deu para ver, só que vocês viram o percentual que tá? 8,33 é o tamanho que tá. Se eu colocar 100%, vocês vão ver o tamanhão, ó. Grande, né? Então, a gente às vezes olha e fala, nossa, mas não tá grande. Isso aqui não dá para você ter parâmetro, porque na verdade ele já reduz para você visualizar. Então, aqui, ó, também. Se ele já tá grande assim, em 8,33, imagina se eu colocar 100%. Eu vou ver só a patinha ali do... Nem a patinha aqui, ó, se você puxar, né? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a ilusão que dá trabalhar com digital. Um exemplo da ilusão que dá vai ser o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa ferramenta aqui, o retângulo, tá? Eu vou selecionar... Tem várias formas de selecionar tudo, mas só para ficar um jeitinho mais simples, ó, eu vou selecionar para vocês. Vou dar um Ctrl C, para quem não conhece ainda, é o famoso copiar. E eu vou pegar esse arquivo que a Maria fez e vou jogar ele aqui, no tamanho de tela que eu quero. Então, a atividade, para quem está olhando de fora, está pensando, nossa, mas é muito fácil o que a prof pediu. Ela pediu só para eu ajeitar para enviar para um post, mas eu não quero que você envie um post, tipo, exatamente o que você fez, o PNG que você fez, que está quadrado, que não está no formato, envie. Eu quero que você ajeite ele agora, como se você estivesse enviando isso para um cliente seu. Então, você vai dar um Ctrl V aqui. Olha que loucura. Estão vendo isso? Aí, como é que você vai me fazer um post? Você vai tacar só a cabecinha do bichinho ali, vai tacar e falar, não, prof, é conceito. Meu post foi um post conceitual.
Aí eu criei aqui um texto, né? Aí eu engano a prof, boto aqui assim, escrevo assim, né? Peraí que travou, que tá tão grande que ele tá processando ainda. Travou mesmo. Tá rodando, tá vendo ali o mousezinho? Tá rodando. Aí você escreve assim, né? Por conceito. Zoom. Dei um zoom. Aí você finge pra mim que deu um zoom ali. Na hora que escreve, vê que a letra fica... Aí você escreve assim, zoom, e publica, e fala, acabou minha aula, pronto, enganei a prof. Não, 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 não. Hoje não tem enganar prof, não. Hoje a única coisa que é a regra básica para quem já está começando no Photoshop, quem já tem como instalar, deixar instalado, ou acessar a versão de trial, né, que é realmente a forma legalizada, a forma correta que eu peço, você vai ver o quê? Você vai ver que eu quero que você ajeite isso aqui. Então, tem a forma, digamos, rápida, que você pega a camada onde está o teu objeto. E eu sou muito fã do Ctrl T, então vocês vão ver que na gambiarra você dá um Ctrl T. O Ctrl T, ele te permite reduzir, só que está tão grande que você não está nem vendo a aba, ó. Tá vendo? Tava lá fora. Aí você entra em pânico, fala, nossa, mas nem dá para mexer. Dá, tá ali. Dá um Ctrl T. Se você clicar e reduzir de qualquer jeito, ele pode deformar. Então, toma cuidado para não apertar nenhuma tecla junto, porque senão ele pode deformar. E também toma cuidado para pegar sempre o quadradinho do canto. Aqui no Photoshop, se você pegar um quadradinho, ele vai tender a sempre manter o padrão. Aí eles arrumaram isso, antigamente ele deformava. Mas eu acho que o Illustrator que deforma ainda. Então, eu como sou da geração antiga, eu sempre pego no canto para garantir que os dois lados vão juntos, né? E aí, ok, prof, como é que eu saio disso? Porque o Ctrl T, ele é um atalho para você transformar a imagem, tá? Então, você vai ficar preso no Ctrl T. Como é que você faz para sair dele? Você dá um Enter, depois que aplicou, ele vai processar e ele vai mudar. Então, esse é o jeito mais fácil, é o jeito, assim, gambiarra básica, né? Se você quisesse mudar o arquivo em si, você poderia fazer igual eu fiz. Ir lá no arquivo, trabalhar em cima da imagem, né? Tamanho da imagem e alterar aqui o tamanho da imagem para o tamanho que você quer. Aí você vai dizer assim, mas prof, quando eu troco aqui, qual que é o tamanho que eu falei? Alguém anotou? 1800 e quanto? Ninguém está me ouvindo? 1800, 1080 e 1920. É 1080. Isso? É. E o outro é 1920. Tá. Então, 1080. Quando eu troco para 1080, prof, o outro de baixo me troca para 1080 também, que foi o primeiro jeito que você me ensinou. Então, só retomando essa outra opção. Essa outra opção eu considero a opção mais profissional, tá? Então, vai aí a dica, assim. Você vem em camada, e aí você vai trocar aqui a imagem, o tamanho da imagem, e aí você já quer ajeitar a tua largura ali, então, para 1080. Você quer ajeitar. Só que quando você troca para 1080, Opa, botei 1108. 1080, ele troca também a altura. Então, você pode abrir esse cadeado aqui. Quando você solta o cadeado, ele deixa você meio que deformar. Essa seria a palavra, né? Ele deixa você não ficar mais preso em proporção. Ele deixa você pegar e trocar isso aqui para 1920. Só o que vai acontecer ali quando você fizer isso? Ó, ele deforma o teu objeto junto. E aí você fala assim, prof, como é que eu saio dessa enrascada? Você me fala que esse aqui é o melhor jeito, é o jeito assim que eu tenho mais controle, enfim, porque Ctrl T é meio que a gambiarrona rápida, eu uso muito, tá? Quem quiser fazer, faz. Mas eu acho legal você aprender o jeitinho assim, que é o jeito mais de controle, mais oficial. Então, você faz assim, você arruma ali a tua imagem, tamanho da imagem, você deixa presinho no cadeado para ele garantir que ele não vai distorcer, tá? Porque tem esse perigo para quem solta o cadeado. Você coloca ali, então, o valor da largura e a altura vai ser corrigida para manter a proporção, ok? E aí você tem que corrigir a tua altura ainda que não está certa. Então, você também pode vir em imagem,
Só que ao invés de vir em tamanho da imagem, você vem em tamanho da tela de pintura. Aí é assim que eu faço, tá? Geralmente para fazer as coisas mais direitinho. Tamanho de tela de pintura. E aí você vai refletir efetivamente aqui, ao invés de polegada, você troca para pixel, e aqui você arruma a sua altura. Então, a sua altura é 1920, certo? E ele vai te dar as opções aqui embaixo. Isso aqui eu posso te chamar de mais avançado, mas eu só vou explicar agora, talvez você não vai entender muito bem, mas eu vou explicar. Fica gravado, quem sabe no futuro você assiste de novo e vai entender. Se eu colocar aqui, o que vai acontecer? O cachorrão lá e a pomba vai ficar aqui embaixo e vai expandir para cima a minha altura. Se eu colocar aqui, a minha imagem vai ficar em cima e a parte branca vai expandir para baixo. Se eu coloco aqui, ele vai pegar esse valor a mais aqui que sobrou e vai colocar mais área de trabalho branca, que ele chama aqui de tela de pintura, né? Ele vai colocar mais área branca para cima e para baixo. Então, ele vai espalhar, entendeu? Essa é a diferença. Daí eu vou dar um OK. Prof, mas por que que ficou com esse negócio azul aqui? O teu não vai aparecer esse azul. O teu vai aparecer branco porque o meu fundo aqui, isso aqui é igual ao Illustrator. Estão vendo o cantinho do mouse que eu estou passando o mouse aqui? É a cor da frente e a cor de trás. Então, a minha cor de trás estava azul. Então, como a minha cor de trás estava azul, ele expandiu no azul. Se você quiser ver como é que vai acontecer com você, eu desfaço e aproveito para ensinar de novo. Então, eu já fui em imagem e ajustei a imagem na lateral, né? O tamanho da imagem na lateral. Agora eu quero ajeitar porque ela ainda ficou curta para o tamanho do Stories. Então, o tamanho da tela da pintura, eu vou arrumar aqui para pixel. E aí, hoje a aula é bem assim, o foco é que vocês todos saiam com a mesma capacidade de organizar formato, tá? 1920 é o tamanho, eu quero que bote tanto para cima como para baixo. Só que agora, só para vocês verem a diferença, já que a gente já fez uma vez, eu vou colocar a imagem aqui embaixo e vai expandir só para cima. E só para deixar claro por que ele fez isso, ó. Cor da extensão da tela de pintura, tá vendo? Plano de fundo. Então, ele pegou a tua cor de plano de fundo e jogou lá, ok? Pronto. Gente, alguém reage do outro lado, me diz se tá ficando muito fácil de entender, vi que o Photoshop não tem mistério. Professor, uma coisinha, para desfazer é igual o Illustrator Ctrl Z? Isso, eu desfiz com Ctrl Z, isso mesmo. E se fosse lá no nossos Macs, seria Command Z, mas é isso aí. E também, se você quiser, tem um arquivo, né? E você, cadê o desfazer aqui? Não é editar. Editar, desfazer, tá? E o legal de vir aqui, foi o Luke que perguntou? Não, né? Sim, fui eu que perguntei para Foi você, Luke? Aqui, Luke, se você vier, ao invés de dar só Ctrl Z, eu acho que para quem está começando, e é uma dica que eu falo assim do fundo do meu coração, porque eu já fiz errado e eu já vi muita gente se empolgando e dando muito Ctrl Z e depois se arrependendo, tá? Porque ele tem o refazer também. Eu não sei se vocês já conhecem isso. Então, vamos supor que você deu um Ctrl Z, mas você se arrependeu, você queria voltar a aparecer o que você tirou. Você desfez e você, não, eu queria que voltasse. Esse refazer dele aqui, às vezes ele não funciona. Vocês estão vendo que ele está um cinzinha claro aqui? Ó, eu não consigo voltar atrás e ter a minha extensão de tela de novo com azul em cima e azul embaixo, como eu tinha feito. Ele não tem a opção refazer. Então, o Photoshop, ele tem umas coisas assim, às vezes o refazer, ele não fica disponível. E aí, o que eu percebo, tá? É uma opinião minha, do meu comportamento quando eu era jovem e comecei a usar o Photoshop. Às vezes, o Photoshop, ele tem assim, ele tem muito filtro, muita coisa legal que a gente vai aplicando, e depois a gente pega e meio que se arrepende, e a gente dá não só um Ctrl Z, a gente dá um monte de Ctrl Z empolgadaço. Isso acontece. E aí, se você der mais de um Ctrl Z ou vários Ctrl Z e depois, por algum motivo, o teu refazer não fica habilitado, você vai ficar chateado que deu muito Ctrl Z. Então, eu recomendo, para quem está começando,
agir de uma forma tranquila, fez errado, não quer mais aquilo, não dá Ctrl Z, vem em editar e manda desfazer lendo a frase. Por quê? Porque ele vai explicar exatamente a última função que ele tem para desfazer, ó. Desfazer tamanho da tela de pintura. Então, eu sei que se eu clicar aqui, vai voltar a ser um quadradinho, ó. Viu? Porque está escrito ali. Se eu dou um Ctrl Z sem saber, às vezes eu acho que eu vou dar Ctrl Z numa coisa e eu dou Ctrl Z em outra. Eu já vi muita gente reclamar isso para mim. Aí fala assim, prof, como é que eu refaço? Então, se ele abrir a opção, é só você vir aqui também, ou, né, o Shift Ctrl Z, mas enfim, refazer, aí ele vai refazer o que você perdeu. Então, você pode desfazer uma vez, você pode desfazer a segunda vez, ó. Tá vendo que agora ele fez a resolução ficar maior? Então, ele voltou o meu tamanho. Se eu for ali olhar o tamanho da minha imagem, eu tenho certeza que ele está de novo com aquele tamanho maior de pixels. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tomar muito cuidado para ver o que vocês estão refazendo e desfazendo, tá? Eu recomendo muito que vocês venham por aqui para quem está começando. Então, agora, olha que legal, eu não preciso me preocupar de fazer esse amadorismo inicial, de pegar, porque eu vou abrir 2 documentos, né? Eu crio um com o tamanho certo, e na hora que eu vou puxar esse meu arquivo para dentro, e ele tá gigante, eu entro em pânico, é isso que eu percebo muito acontecer. Então, ao invés de você ficar puxando um arquivo para lá e para cá, e ele tem tamanho diferente, ele tem resolução diferente, você pode efetivamente pegar o teu arquivo que você tem aqui no Photoshop, e isso realmente daí tem que ser no Photoshop. A galera que vai fazer no Illustrator vai ter que redimensionar, né? Mas a galera que vai fazer no Photoshop pode usar essa dica de vir aqui em imagem e começar a dominar tamanho de imagem, tamanho de tela. O Ctrl T, aí fala assim, prof, mas eu gostei daquele Ctrl T. Então, o Ctrl T, ele seria a mesma lógica de você transformar esse teu objeto. A questão de camada, aqui no Photoshop, ela é a mesma estrutura de camada ali no Illustrator. Então, vocês viram que eu criei aqui puxei, né, o objeto, ficou muito grande, e aí eu ocultei, igual vocês já sabem ocultar no Illustrator. Só que, às vezes, eu não percebo que a camada 1 continua selecionada. E aí eu começo a fazer coisas aqui. Isso aqui é o que mais acontece. Aí a prof me ensinou a selecionar. Daí eu venho aqui e eu decido que eu vou deletar aqui o nome da Maria, porque eu vou fazer um outro estilo agora. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem melhor, tá? Então, aí você decide que você vai vir aqui, é só selecionar, a prof me ensinou, pego aqui, seleciono e aperto Delete. Apertei, e aí não deleta, e não deleta, e a pessoa fica bem louca. Então, geralmente, as confusões de quem está iniciando no Photoshop, ela existe porque a pessoa nunca trabalhou com um arquivo que é organizado por camadas e tudo isso. Por isso que eu reforcei tanto camadas já com você lá no Illustrator. Então, o que acontece? Você, na verdade, está na camada 1 aqui, e esse desenho está no plano de fundo. E você está com isso aqui selecionado e achando que consegue deletar o outro lado lá, embaixo. Então, se você clicar aqui e mandar deletar, daí sim, ela vai sumir. Tá? Só o que acontece também que eu vou dar uma dica para vocês. O plano de fundo, ele é uma camada que ela é mais cheia de regra, ela é uma camada assim que ela tem umas coisas que às vezes trava, que pede autorização. Então, eu gosto muito de copiar ela, tá? De criar um outro, assim, eu deixo ela aqui, ela fica travadinha com cadeado mesmo. É até bom, porque ela continua como referência, se eu fizer alguma coisa errada, ela tá lá. Eu tiro visibilidade dela e eu uso daí uma em cima. E essa em cima aqui é uma cópia. Eu tenho muito costume de fazer cópia no Photoshop, principalmente eu peço que meus alunos façam, para que eles não entrem em pânico. Porque diferente do vetorial, que sem querer eu arrastei aqui, tinha uma asa, e depois eu vou lá e puxo a asa de novo, isso aqui, se eu fizer coisa errada, por exemplo, ó, puxo para cá e eu largo,
Depois, quando eu vier pegar de volta, eu posso perder. Às vezes, quando eu volto, está recortado isso aqui, ele não existe mais. Então, acontece muita coisa que assusta os alunos. Por isso que eu peço que sempre tenha uma cópia de segurança embaixo, para não ter que começar tudo de novo, né? Ou ficar dando um monte de Ctrl Z. Então, uma vez que eu tenho esse arquivo aqui criado, eu vou ensinar para vocês umas ferramentas que são umas ferramentas bem básicas de seleção, tá? Então, você já conseguiu ajeitar o tamanho. Você agora, por exemplo, quer trocar o tamanho desse, né, desse bottom aqui. Então, a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês é uma ferramentinha bem bobinha, eu chamo de bobinha porque é uma ferramenta fácil. A gente usa muito seleção no Photoshop, então não é à toa que as ferramentas de seleção são as primeiras, ó. Eu tenho a seleção retangular, a seleção que ela é elíptica e a seleção que ela é por linha única. Então, eu pego pixel por pixel na horizontal ou na vertical. A gente usa muito mais essas duas primeiras, né? Depois a gente usa essa, que ela é como se fosse uma caneta, brinco, não é uma caneta, mas ela é um polígono, né? Você vai clicando, ela vai criando, e você, quando larga, ela vira uma seleção. Se eu pegar isso aqui e puxar, ó, não tem nada a ver com o Illustrator, viram agora? Se eu pegar e puxar, ele puxa como se fosse um papel pintado e ele leva. É muito parecido com a vida real, assim, quando a gente tem um desenho feito. Então, essa ferramenta ela é chamada de varinha mágica porque ela realmente faz mágica, né? Então, se você usar ela, ela faz o quê? Aonde você clicar, ela pega tudo que tem o mesmo tom de cor. Então, se você selecionar isso aqui e você deletar, vai sumir esse branco, vai sumir aquele branco, vai sumir aquele branco, e efetivamente você vai ter só o miolinho ali do bora comer um cachorrão. Agora eu te pergunto, será que você não teria meio caminho andado se você tivesse já talvez gerado, ao invés de um JPG, ou ao invés de um PNG com fundo branco, um PNG com fundo transparente? Alguém aqui, quando salvou lá no Illustrator, já salvou com um PNG com fundo transparente? Eu salvei em PNG com fundo transparente. Top. Porque o que vai acontecer? Quando você trouxer o teu arquivo para cá, você vai viver isso aqui, ó. Você vai trazer, e quando você começar a expandir, ele vai expandir assim, já com o fundo transparente, o que é bem legal porque a gente quer fazer, tá? Só que aí você tem que aprender a preencher também, né? Então você vai chegar aqui no Photoshop, vai falar, tá, era para ser uma coisa boa, entrei aqui com fundo transparente, só que agora eu quero mandar lá pro meu Instagram e eu tenho que criar um fundo. Então, eu vou te ensinar agora a criar um fundo. Criar camada nova, então, não tem mistério, vocês já treinaram bastante. Eu vou escolher aqui, no caso, o nome dessa camada de fundo e vou arrastar ela para trás. Então, a mesma lógica de ordem, né? Quem fica mais atrás, mais embaixo, fica atrás da camada. E aí, a gente vai selecionar tudo aqui, peguei a ferramenta seleção retangular, vai selecionar tudo. E eu vou dar uma dica para vocês de tecla de atalho, tá? Que são umas teclas de atalho que são as minhas coloridas, podem anotar num papelzinho, vale muito a pena. Ctrl Del, tá? Depois que você faz uma seleção, se você der Ctrl Del ao mesmo tempo, a cor que tem no teu fundo, então assim, essa cor que tá aqui, ó, se ela for vermelha, ele vai, ó, Ctrl Del, ele vai carregar, então, essa tua seleção com a cor vermelha. Espera só um pouquinho que eu acho que sumiu a seleção aqui. Ctrl Del. Não foi. Eu errei a tecla de atalho, gente. Eu sempre usei. E aí tem o A. Ah, eu tô dando Ctrl D, gente. Eu tô bem cansada hoje, tá? Perdão, meu dia começou muito cedo. Ctrl D é uma tecla que eu também uso muito. Ela é maravilhosa. Ela tira a seleção. Deixa eu só dar um exemplo para vocês aqui. Espera aí. Então, aqui, ó.
a gente, às vezes, está com uma seleção, isso aí é uma coisa que confunde muito a galera no Photoshop também. Às vezes, você, sem querer, fez uma seleção e ela fica ali flutuando, e os alunos, às vezes, ficam em pânico, falam, prof, como é que eu tiro? Não quero essa coisa aqui, eu quero que ela suma. É só você dar um Ctrl D, diferente de Ctrl Del, que eu falei, né? Então, Ctrl e a tecla D faz a seleção sumir. E quando a gente está começando, são as pequenas coisas que nos irritam no Photoshop. Porque a gente, sem querer, do nada, quer tirar uma seleção e ela fica lá, sabe? Ela fica ali brilhando e você não sabe o que fazer. Então, Ctrl D, a seleção some. No caso, eu estava ensinando o Ctrl Del e estava dando Ctrl D. Então, aqui, ó, para pegar essa cor do fundo, eu dou um Ctrl Delete, tá? A tecla chama Delete ou Del. E aí ele vai pegar a cor que você escolheu para botar no fundo. Se você escolher uma cor aqui, ó, para frente, e aí você pode usar o Alt Delete. O Alt Delete, daí, ele pega a cor que está na frente da tua camada. Trocar a cor de frente com a cor de trás é aqui, igual no outro. Voltar para o preto e branco é só clicar aqui, igual vocês tinham no Illustrator. Então, quanto mais você domina o Illustrator, mais você acaba dominando também você acaba dominando o Photoshop, o que é bem legal para vocês, tá? O que a gente vai ver, então, a questão do Ctrl T, né? O Ctrl T, então, eu usaria agora, eu não usaria para pegar isso aqui, né? Pegar uma imagem gigante demais, porque é muito ruim. Ó, tô vendo que agora eu fui arriscar e ele já cortou. Olha, era bem isso que eu queria mostrar. Viram que eu não redimensionei naquela hora, eu só deixei ele aqui. E aí, agora, na hora que eu fui mexer, sumiu o resto da imagem. É como se ele tivesse passado uma tesoura e deixou só o que cabia dentro da tela. Isso aqui faz a galera que é novata em Photoshop entrar em pânico. Falar assim, nossa, mas eu carrego e some as coisas e não sei o quê. Então, por isso que eu digo para vocês, ao invés de você tentar ajustar um arquivo muito grande, o ideal é você aprender a lidar aqui com a imagem, tamanho da tela de pintura. Então, agora, só para finalizar, para a aula não ficar assim de 2 horas, enfim, com a teoria, eu vou passar para vocês o Ctrl T, então eu selecionei aqui a camada que eu quero, né? A camada onde tem a imagem, vou dar um Ctrl T. O Ctrl T, sou muito fã, então eu redimensiono. Redimensionei, é sempre bonito, questão de Gestalt, né? Questão mesmo de layout, vocês deixarem margem, ó, nos cantos, não colocar muito colado, né? Deixar uma margem para trabalhar. E aí, se você deixa essa margem lateral, a mesma quantidade quase nas laterais e embaixo também, não bota muito colado embaixo. E aí, ele não sai do Ctrl T. O Ctrl T, ele também pode girar. Então, se você quiser deixar um pouco mais estilizado, dar uma giradinha, também pode. E aí, para ele confirmar, dá o Enter, né? Dá o Enter e tá feito. E você vai pegar e vai escrever o teu texto aí, né? Vou aumentar aqui, atividade, eu não estou lendo nada, prof, ficou muito pequena essa letra. Você pode efetivamente fazer igual você já faz no Illustrator, né? Pegar aqui, ó, aumentar o tamanho da letra. Ah, mas o A ficou de fora, vem, seleciona, tá? Então, você pode aumentar aqui, ou você pode, depois que você gerou, eu vim aqui na ferramenta texto, tá, galera? Super simples. Depois que você gerou, você pode dar um Ctrl T também. O Ctrl T é o parceiraço de quem está começando. Atividade. E vai lá e aplica. O que vocês precisam refletir? Ah, escrevi errado atividade. Eram atividades. Você vem de novo na ferramenta texto, mas não faz as coisas com pressa. Primeiro ponto, vê se a camada do texto está selecionada. Vem com o mouse até a hora, tá vendo que ele tem um quadradinho em volta? Até a hora que o quadradinho some, porque significa que ele já encontrou um texto que já está criado, e quando ele faz isso, some esse quadradinho, você pode clicar, e aí arrumar o que faltou, tá? Então, as coisas no Photoshop, elas não são difíceis, é uma questão, assim, de cuidado, de desfazer uma seleção, que às vezes você não consegue dar um Ctrl D,
como que você preenche. Então, assim, a seleção aqui no Photoshop, ela não é só uma seleção. Efetivamente, quando você preenche essa seleção, eu vou criar uma camada nova aqui, ó, e nessa camada nova eu vou pegar essa seleção e vou dar de novo um Ctrl Delete, ou vou dar um Alt Delete. Então, isso que é o legal da seleção no Photoshop. A seleção em si, ela pode ser preenchida e ela se transforma num objeto. Então, é muita coisa diferente, nova, que a gente vai aprender. Eu sou muito fã do Photoshop, eu acho que é o software que eu mais admiro, questão de ferramenta e de recurso avançado que ele tem, né? O Illustrator também é incrível, eu sou fã muito dos dois. Então, o que a gente vai ver? Como é que a gente faria um mockup? O mockup do bottom é um mockup mais difícil. O mockup mais fácil é um mockupzinho ou como esse, que também tem lá seus macetinhos para ficar bom, como, por exemplo, aqui, que você tem que deixar a frente do pregadorzinho ali, tá vendo? Tem que aparecer, porque se isso aqui não aparecer, o que vai acontecer? Eu vou tirar para vocês darem uma olhada na imagem, ó. Eu vou tirar isso aqui. Tá vendo o que eu fiz? Eu recortei um pedaço da imagem do passarinho. Porque se eu não recortar, esse pregador ele ia ficar para trás, ia ficar cortado assim, ó. E isso é amadorismo, né? Você vai fingir que está segurando, mas aí não está aparecendo a frente do pregador. Então, você tem duas opções. Ou você vem nessa ferramentinha aqui, ó, que seleciona, e aí você seleciona o pregadorzinho, né? Seleciona o pregadorzinho. Ó, vou dar aí eu tenho que vir aqui nessa camada, que é a camada que tem o pregadorzinho, dou um Ctrl C, Ctrl V, ele criou uma camada nova, e essa camada nova eu vou chamar de ponta, ó. Entende? Então, eu posso criar também uma ponta aqui, jogar ela para cima. Então, ou eu pego o que está no fundo, crio uma cópia e jogo para cima, ou eu pego o meu objeto em si, que foi o que eu fiz ali, e corto ele. Mas, efetivamente, se eu só tacasse por cima, ia ficar bem estranho. Então, eu vou fazer isso agora com vocês, pegando mais um trabalho aqui, vou pegar eu acho que eu não baixei de mais ninguém. Vou pegar esse aqui só para ser mais rápido, tá? Para a gente não precisar... E vou pegar de um jeito bem, bem tosco. Vou pegar usando uma ferramenta de captura aqui só para ser mais rápido. Então, eu venho aqui e quero fazer esse mockup, que é um mockup que ele é legal, né? Mas ele é simples ao mesmo tempo, não tem nada demais Cadê? Exemplos de mockup, acho que é esse aqui, não. Pode ser esse aqui também. Esse aqui ele tá no nível do mais simples de todos. Então, para quem for usar no Illustrator, vai ter que ser nessa linha. E para quem for fazer aqui no Photoshop, também pode começar usando um desse, que é um quadrinho. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Eu tenho um passarinho, certo? Só que esse passarinho, ele tem que se encaixar no quadrinho, ali atrás. Então, eu vou dar um Ctrl T para ajustar. Só que quando eu ajustar, o que vai acontecer? Eu vou perceber que não ficou bem certinho no tamanho, né? Então, eu vou ter que, efetivamente, criar um fundo para isso. E aí, vocês vão ter que treinar essa questão de criar uma seleção, aplicar um fundo. Então, eu vou aplicar, por exemplo, eu vou ajeitar ele aqui. Ajeitei ele aqui. Só que, na verdade, não vai dar boa. Então, eu vou dar um Enter. Vou deletar isso aqui. Então, ó, ferramenta varinha mágica, tudo coisa fácil para a gente estar começando. Vou deletar esse contorno que eu tinha. E ao invés de fazer um quadrado aqui e preencher direto, esses são os cuidados que vocês vão aprender navegando agora no Photoshop. Se eu chego aqui e eu já dou um Ctrl D direto aqui, o que vai acontecer? Ele vai apagar esse meu selinho aqui do Bora Comer um Chorrão. Por quê? Porque essa camada é a camada da pombinha ali. Então, eu vou escrever aqui chorrão. Escrevi, sei lá, churrão. Nem sei o que eu escrevi.
Então, eu escrevi ali chorrão, ó, vou tirar para vocês olharem. Essa é a camada do desenho. Eu não posso, em hipótese alguma, chegar e dar um Ctrl Delete aqui ou um Alt Delete aqui. Eu tenho que criar uma nova camada e colocar essa camada no meio. Entre a imagem do fundo, ó, tá aqui o fundo, e entre a imagem da frente, eu vou colocar daí um fundo aqui, uma texturinha. E vou escolher, então, essa cor. Vou vir aqui, vou escolher a corzinha que eu quero, variar um pouquinho, vou botar um verdinho, tá? E aí eu vou dar um Alt Delete. Vai falar, ai, prof, ficou feio. Tá, gente, se ficou feio, troca a cor, então. Dá um Ctrl, opa, eu dei um Ctrl Delete sem ter nada selecionado. Ó o perigo, né? Então, sempre lembrando que você seleciona ali. Ah, você pode fazer também um trabalhadinho, tipo, fazer mais de um, sabe? Ó, deixa uma bordinha. Eu quero que vocês, muito mais a minha intenção é que vocês brinquem, seleciona e preenche, muda a camada, aprende a abrir o arquivo no tamanho correto. Então, não é para ser uma aula muito pesada, mas é para ser uma aula para ganhar familiaridade, para que quando vocês forem divulgar nas redes sociais, vocês tenham colocado isso num mockup, num contexto, para ficar mais legal. Então, aqui eu dou um Ctrl Delete, ó, eu criei tipo uma bordinha verde. Prof, eu posso fazer de novo uma menorzinha aqui, e aí aplicar outra cor? Pode, né? O desenho é seu, você vai e experimenta do seu jeito, aqui troca um pouco a cor, e coloca ali de novo o Alt Delete, enfim. Ah, mas ficou torto, prof. Vai lá no teu cachorrão aqui, ó, dá um Ctrl T de novo, né? Ajeita novamente aqui, faz ele estourar um pouco essas margens para ficar mais estilizado. Tem um monte de ferramenta mais legal que a gente vai conhecer no futuro. Uma delas, por exemplo, a gente já aplica aqui um sombreadinho e tal, mas por enquanto eu gostaria, olha como fica mais legal a gente aplicar, a mostrar isso aqui nas nossas redes sociais, né? Recortado no tamanho certo, bem provável vai ficar como? Vai ficar sem isso aqui, né? Vamos deletar aqui, só para vocês terem ideia do resultado final. Por causa do formato mesmo do Instagram, né? Então, vai acabar sendo algo mais assim, mais retangular. Você pode aplicar mais uns quadradinhos, umas bolinhas, enfim. Mas eu quero que você efetivamente entregue alguma coisa no conceito mockup. Eu tinha me programado para ensinar o mockup do bottom, mas considerando que tem pouca gente que tem o Photoshop instalado, e também que a gente recebeu uma recomendação da UNO Chapecó de não fazer aula com mais de 1 hora de duração, para trabalhar aí com 50 minutos, né, de duração, eu acho que eu vou encerrar por aqui e deixar para vocês me chamarem na hora que vocês tiverem dúvida. Vocês vão ter dúvida principalmente se escolher uma opção como essa. Eu vou até, só para não ficar muito incompleto, eu vou trazer essa figura para cá também, tá? Para meio que dar mais uma explicadinha para quem quiser fazer um negócio talvez mais bem acabado, que seria um muralzinho como esse. Porque tem uma dica muito fácil e muito simples que eu não ensinei, e ela é muito legal, que é o Ctrl T, mas é o Ctrl T quando a gente mexe numa transformação livre. Então, olha aqui, ó, eu vou apertar, essa aí é a dica que vale a pena anotar, tá? Eu dei o Ctrl T, ele está habilitado para edição básica, né, que é mexer tamanho e tal, mas agora eu vou apertar o Ctrl, então são duas etapas. Ctrl T, ele abre a edição. O Ctrl, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que eu clique nas arestas e eu faça uma transformação pelas pontas. E isso daqui dá uma pequena deformação que transforma isso em mais realista. Vocês entenderam o passo? Então, é Ctrl T, transformação, e o T depois, que é para poder pegar as pontas e uma transformação livre. Fala. Prof, cortou bem na hora que a prof estava explicando, então o não peguei nada. Isso. Tá, eu vou fazer de novo, então. Eu vou desfazer aqui, ó. Eu vou fazer Ctrl T, tá? Conseguiu visualizar?
ele vai abrir esses quadradinhos aqui, que teoricamente eu posso só aumentar, diminuir e girar, né? Aqui, ó, se eu quiser o giro. Sim. Só que se eu apertar o Ctrl e ficar segurando a tecla Ctrl, eu posso agora pegar as pontas e colocar essas pontas alinhado ao que já tinha na foto anterior. Isso aqui não é girar e nem redimensionar, isso aqui é transformar livre, é outro nível. E aí, depois que você transformou livre, você dá um Enter. A única coisa que você vai ter que corrigir agora é essa questão que você está cobrindo a ponta do grampeadorzinho ali. Então, você pode tirar a visibilidade dessa camada para poder olhar ali. Pode pegar essa ferramentinha, para quem está começando, talvez é melhor fazer assim, é mais fácil. Seleciona aqui o teu grampeadorzinho, o pregadorzinho de roupa. Seleciona essa pontinha aqui, dá um Ctrl C. Opa, lembra de dar um Ctrl C selecionando a camada certa. Então, aonde que está esse desenho? Nessa camada. Então, eu seleciono essa camada, eu dou um Ctrl C nessa camada e vou dar um Ctrl V. Ele criou essa camada que não existia, tá? Eu sei que é ele, ó, porque se eu tirar a visibilidade da de baixo, então é a de cima aqui, camada 7, eu vou chamar de ponta 1, tá? É sempre bom botar nome. Eu jogo ela para cima. Por que para cima? Porque daí ela vai cobrir a minha foto. Então, quando eu colocar de novo a minha foto aparecendo, ó, aquela ponta fica por cima. Mas ela fica por cima porque eu fiz uma cópia da ponta que tá lá em cima. Viram? Então, são esses pequenos detalhes que fazem vocês montarem um mockupzinho bacana. Aí vocês podem experimentar texto, né? Eu gostaria que todo mundo tentasse mandar esse recadinho aqui, que é, eu faço aula de ferramentas digitais, me marcassem, tá? E aí me chamassem também se estivesse com dificuldade em fazer alguma coisa. Se você estiver fazendo no Illustrator, você pode escolher uma imagem de fundo também, que seja mais para um quadrinho, ou que nem essa que é uma fotinha, um quadrado, e você também consegue montar. Não tem por que não fazer a atividade de hoje, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida para fazer a atividade de hoje?